E aí, pessoal? Tranquilo, beleza? Olha só, vamos lá para mais uma aulinha? Vamos? Mais uma aulinha aí de referência textual? Bom, mais uma aulinha de exercício, parte 4 aí, vocês estão vendo. E vamos dar uma relembrada rápida no que a gente está estudando, né? Para quem não assistiu, de repente, aí os outros vídeos. A gente está estudando os processos de referência. E a gente já viu que a gente tem dois grandes processos, né? A gente tem os endofóricos, né? Essa parte aí de ver qual termo aponta para outro termo, né? A gente tem os endofóricos, em que a gente encontra lá os referentes escritos dentro do texto. E a gente tem dois grandes processos aqui nos endofóricos. A gente tem os anafóricos, em que o referente está antes do referenciador, e a gente tem os catafóricos, em que o referente está depois, aparece depois. E ainda a gente tem os processos chamados de exofóricos, em que o referente não está escrito em nenhuma parte do texto, o referente está fora do texto, a informação não está escrita ou dita lá no texto. Certo? Tranquilo? Bom, lembrado isso, vamos lá. Qual é o comando da nossa questão que a gente tem utilizado? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer: qual é o referente? Textual e qual é o processo de referência textual do termo destacado nas frases a seguir. Certo? Tranquilo? Bom, e a gente já viu aí umas 45 frases, né? Então vamos lá para a próxima frase. Próxima frase. Próxima frasezinha, que é 46. Vamos botar aqui 46. Vamos lá olhar para ela e resolver. Vamos lá, frase 46. Frase 46 diz: aquele cara é amigo de Saulo. Dois pontos. O Paulo. Bom, o termo que a gente tem que sublinhar aí, destacar, é aquele cara. Então, bora lá. Olhando para essa frase, quem é aquele cara que é amigo de Saulo? Quem é?
aquele cara aponta para Paulo, certo? Se aquele cara aponta, a expressão aquele cara aponta para Paulo, o que é que você está vendo? Que aqui você tem o que a gente está chamando de X9, que é o referenciador, o apontador, né? E aqui você está vendo o referente. O referente dele. E o referente apareceu depois, né? Apareceu depois. Se apareceu depois, qual é o processo que a gente teve aqui? Apareceu depois do referenciador. O processo aqui é o da catapulta, né? Você tem aqui um processo catafórico de referência. Tranquilo? Beleza? Joia? Na paz? Tranquilidade, né? Muita tranquilidade isso aí. Vamos lá para a próxima frase? Próxima frase. Próxima frase, frase 47, diz o seguinte: ano que vem, vou até Fernando de Noronha. Vou até Fernando de Noronha. Então, bora lá. O que é que a gente tinha que demarcar aí? Aqui é a expressão ano que vem. Certo? Então, bora lá. Ano que vem. Você olhando para essa expressão, qual é o referente dela? Bom, tá falando de uma data, né? De um ano. Mas qual ano? Ele disse aqui qual foi o ano? Tá escrito em algum lugar? Tá? Não, né? Então aqui o referente, que é o ano, está fora do texto. Não foi escrito. Você olhando para o final da frase, não tem nenhum ano escrito. Né? Está fora do texto. Não foi escrito no texto. Não foi dito. Né? E aí, se o referente está fora, qual é o processo aqui que rolou? Ah, quando o referente está fora, o processo é o do êxodo, né? É do exterior e para o exterior do texto. É o processo exofórico de referência. Tranquilo? Tranquilidade total? Molezinha, hein? Isso aí é para treinar bastante. Joia? Vamos lá, próxima frase? Próxima frase, frase 48. Frase 48 diz o seguinte: Marcelo falou que ia sair daqui dentro de alguns minutos. Marcelo falou que ia sair daqui dentro de alguns minutos. Vamos lá. O termo que a gente tinha que sublinhar, destacar, é o daqui. Vamos lá. Olhando para o daqui, o que é que a gente tinha que observar? Quando ele fala o daqui, ele está falando de um lugar, de um local. Né? De um local. Só que a pergunta é: qual lugar? Qual local? Ele fala aqui no texto? Ele fala? Não, ele não fala.
Marcelo falou que é essa daqui. Não estou vendo nome de lugar nenhum até agora. Dentro de alguns minutos. Aí fala do momento, né? Bom, enfim. Então, de novo, o referente está fora do texto. O referente não foi dito aqui, não foi escrito aqui. Né? Mesmo que você soubesse qual seria esse lugar, aí você não tem ele escrito nessa frase, nesse texto, tá? E aí, de novo, se não está escrito, qual é o processo? Se não está escrito no texto, o processo é de você ter um referente que está fora. Quando está fora, é exo. É exofórico. Tá claro isso? Joia? Beleza? Na paz? 48 foi? 48 facinho? Facinho, facinho, né? Então vamos lá para 49. Frase 49. Quarenta e nove diz o seguinte: no passado não existia luz elétrica. No passado, vírgula, não existia luz elétrica. Ponto. Naquele tempo, não tinha vida noturna. Não tinha vida noturna. Vamos lá. Sublinhando aí, destacando aí a expressão naquele tempo. Bom, quando você olha para a expressão naquele tempo aponta para quem? Ele é o X9 de quem? Né? Ele é o referenciador de quem? Naquele tempo ele está falando do passado. Né? Ele está falando aqui do passado. Então o referente está antes. Se o referente está antes, se o referente está antes, então aqui, qual foi o processo? O processo foi um processo antes começa com A, né? Então aproveita o A aí da lembrança. Já falei para vocês lembrarem, fazerem essa associação assim. Né? O processo aí é anafórico. Só um detalhezinho. Ele apontou aqui para o no passado. Se a gente tivesse, vou botar aqui em vermelho, que analisar a expressão no passado, se a gente tivesse que analisar a expressão no passado, o no passado fala de um tempo. Não é isso? Mas qual tempo? Qual tempo? Ele teria dito aqui nesse texto? Não. Se você tivesse que analisar a expressão no passado, aí você teria aqui o referente fora. O referente está fora, porque ele não diz qual o passado aqui, qual é o tempo desse passado, se 50 anos atrás, se 10 anos atrás, se 1000 anos atrás, né? Então aqui, se a gente tivesse que ter tido analisado, tivesse a ter que analisar no passado desde o começo, então você teria outro processo aqui no passado, porque quando o referente está fora do texto, qual é o processo? É o processo exofórico.
fórico. Tranquilo? Então é isso aí, tá? Entendeu a parada? Então uma coisa foi analisar o naquele tempo. Naquele tempo apontava para o no passado. Só que analisando a expressão no passado, aí a parada era outra. Né? Aqui o referente estava fora do texto, porque ele não te diz quanto tempo tem esse passado. 50 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, né? 500 anos, 700 anos, aí não importa. Tá? Porque aí você está vendo que não está escrito. Tranquilidade? Aproveitamos e analisamos aí esse detalhezinho que é importante observar. Uma coisa é um termo apontar para uma informação e essa informação não ter essa que foi apontada, essa outra não ter o referente. Mas a que apontou primeiro, antes tinha, né? Que foi o naquele tempo. Bom, próxima frase, podemos? Vamos lá. Próxima frase diz: a geladeira queimou. A falta de luz a fez pifar. Termo sublinhado, é o azinho aí, tá? Então bora lá. Olhando para esse azinho, o que é que significa esse azinho? Se você fosse traduzir isso aqui para uma palavra completa, um substantivo, sei lá o quê, né? Você ia ter aqui a falta de luz fez pifar a geladeira. Concorda? Então esse A aqui, ele aponta para quem? Ele aponta para o que foi dito antes, porque a geladeira foi dita antes, né? Aqui está o referente. O referente está aqui antes, escrito. Então, quando o referente está escrito antes, antes do referenciador, porque o Azinho aqui, que é o referenciador, é o nosso querido X9, né? Então, aqui, se está antes, você já sabe qual é o processo. Qual é o processo? O processo é o que começa com a letra A. Qual é o nome dele? Anafórico de referência. Tá claro isso? Moleza? Na paz? Foi? Então era isso aí a 50, não tinha mistério não. O Azinho ali, que é um pronome, depois a gente vai estudar isso, né? Se é que vocês já não estudaram em outros carnavais, é um pronomezinho que aponta para a expressão a geladeira. Podemos ir para 51? Vamos lá para 51. 51 diz: um garçom foi morto na manhã deste domingo, na manhã deste domingo, enquanto dormia. Enquanto dormia. Então vamos lá. O que é que a gente tinha aqui? Sublinhar aqui, destacar. É o deste domingo. Vamos lá. Olhando para o deste domingo, ele está falando de uma data, de uma semana, certo? Né? Uma data que vai implicar uma semana, um mês específico. Certo? A pergunta é: qual é a data? Ele botou no texto? Ele botou nessa frase? Não, ele não botou.
Então, se ele não botou, aqui o referente está dentro ou fora do texto? Está escrito aí dentro do texto ou está em algum lugar fora do texto? Algum lugar. Ele não disse. Né? Então, o referente está fora do texto. Certo? Se está fora, vamos lá. Qual é o processo? Qual é o nome do processo quando o referente não está escrito no texto? Quando o referente está fora, é o processo esofórico. Tranquilo? É o processo esofórico, a gente já viu vários casos, mais uma vez apareceu aí. Se a gente tivesse um númerozinho ali exemplificando uma data qualquer, aí a resposta seria outra. Aí você ia ter que ver a posição dessa data, né? Se estaria antes ou depois, e aí você ia dizer se ia ser anafórico ou catafórico. Mas não estava nenhum númerozinho aí para simbolizar uma data. Tá claro? Bom, 51 era isso. Vamos lá para 52. 52 diz: dois homens, um deles com uma mochila, um deles com uma mochila, entraram no bar até o terceiro andar. Bom, a gente tinha que sublinhar quem aí? O deles. Sim? Joia? Então bora lá. Analisando o deles. Um deles quem? Gente, um deles não significa um dos homens? Primeiro lê e interpreta. Não significa isso? Um dos dois homens, certo? Não é isso? Um dos dois. Então, a expressão deles aponta para dois homens. Então, esse X9 aqui aponta para um referente que está escrito antes. Então, se o referente está antes, se está antes, qual é o processo? Você já sabe responder isso, está careca de responder. O processo aqui é um processo anafórico, de referência textual. Tá claro? Beleza? Sem mistério? Sem mistério essa paradinha, hein? Já tá até cansativo, já tá até enjoativo essa facilidade aí. Tranquilo? Podemos ir então para a próxima? Indo para a próxima, frase 53. Frase 53 diz: chegaram lá, mataram o homem, vírgula, mataram o homem, mataram o homem e fugiram pela rua Tatuí. Joia? Vamos lá. Quem é que a gente tem que analisar aí? O lá.
Olhando para esse texto, considerando que ele é só essa frase, né? Se estava no meio de um texto, esse lá, de repente, podia estar apontando para algum lugar lá dentro do texto. Mas olhando só aqui para dentro da frase, o lá, obviamente, diz respeito a um lugar, né? A um local. Mas, de novo, a pergunta é: qual local? Qual lugar? Ele diz aí no texto? Chegando lá, mataram o homem, fugiram pela rua Tatuí. Eles mataram na rua Tatuí? Não. Era um lugar lá dentro da rua Tatuí, né? Não foi na rua, no meio da rua. Então, esse lá aqui, que é um lugar específico, não é a rua Tatuí, né? É um lugar dentro da rua Tatuí. Diz pra gente que o referente desse lá não está escrito no texto. A gente não encontrou. Então, o referente está fora do texto. Se o referente está fora do texto, pelo menos não nessa frase, qual é o processo de referência aqui? Aqui é um processo isofórico de referência. Tranquilo? Mais um caso aí de isofórico. Para a gente anotar. Tá? Beleza? Vamos lá, próxima frase, 54. Tá tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, né? Então, beleza. Então, vamos lá, frase 54. Acho que você já está bem treinado nessa parada aí. Né? Isso aí é para massificar mesmo. Frase para dedéu para massificar. Tá? Vamos lá. A próxima diz: a polícia civil fez perícia no local e analisará as provas. E analisará as provas. Bom, o que a gente tinha que analisar aqui era a expressão no local. Bom, de novo aqui você tem que chegar e já prestar atenção. No local, obviamente, tal como foi a frase anterior, também fala de um lugar, né? Fala de um lugar. Não vou nem botar local porque a palavra local já está ali. Mas, de novo, o que você tem que perguntar é: qual é esse lugar? Né? Qual é esse lugar? Ele diz aí no texto qual é esse lugar que a Polícia Civil chegou para fazer a perícia? Hein? Ele diz? Não. Né? Obviamente, se isso estivesse no meio do texto, provavelmente teria um local para a gente ter lá como referente. Mas ele está aqui apontando, olhando só para essa frase, não esquece isso. A gente tem aqui um referente fora do texto. O referente não está aí. O referente está fora do texto. E aí, fora do texto, qual é o processo? Qual é o processo? Você já sabe o nome dele. O processo é um processo isofórico. Não esqueça dessa minha observação. Se isso estiver no meio do texto e tiver referente lá no texto, a parada muda de figura. Tá claro isso? Tá? Aí você tem que observar, ver se tem referente escrito lá, hein? Não sai fazendo afobadamente porque treinou só com frase. Em texto tem que olhar o texto todo, se for necessário. Tá? Vamos lá. Frase 55, podemos? Frase 55 diz: testemunhas deram
duas versões. Deram duas versões. Em uma, ponto. Em uma, vírgula. Consta que a vítima foi assassinada com golpes. Bom, essa é a frase 55. O que a gente tem que analisar? O uma. Vamos lá. Esse uma aqui está apontando para alguma informação do texto? Primeiro, faz uma mínima interpretação desse uma aí. Em uma o quê, galera? Ele tinha dito antes. Testemunha deram duas versões. Em uma o quê? Em uma... vamos botar tudo escrito aqui bonitinho. Uma o quê? Em uma das versões. Certo? Aqui é em uma. Se você completar, fica assim, ó. Uma das versões. Para que serve essa mínima interpretação aqui? Para que você perceba que versões já apareceu antes. Então aqui, se apareceu antes, uma das duas versões. Se o referente está aqui antes, então, qual era o processo? Quando o X9 aqui aponta para um referente que está escrito antes, então o processo você já sabe qual é. O processo é um processo que começa com a letra A adiante. Qual é o nome dele? É um processo anafórico de referência. Tá claro isso? Tá? Beleza? Na paz? 55? Vamos lá para a próxima? Frase 56. Frase 56 diz o seguinte: um garçom foi morto na manhã do sábado passado. Termo destacar, a destacar aí, é o sábado passado. E aí, analisando. Sábado passado, ele está falando de uma data. Você já sabe que essa data implica em um mês, uma semana, um mês, tanto faz. E o que você tem que perguntar, para ver se o referente está aí, é: qual é essa data? Qual é essa data aí? Ele falou qual foi esse sábado passado? Se foi 12 de setembro, se foi 14 de agosto, se foi 2 de fevereiro, se foi 5 de outubro. Ele falou quando foi? Não. Ele não fala, não tem nenhuma data aí escrita. Você está vendo, eu estou vendo, todo mundo está vendo. Então o referente está dentro ou fora do texto? O referente está fora. E aí, se o referente está fora, o referente está fora do texto,
Qual é o nome do processo? Você já está careca de saber. Qual é o nome do processo? Aqui é um processo esofórico de referência. É só anotar porque você já sabe. É só responder aí porque não tem mistério. Tá tudo mais que tranquilo a essa altura do campeonato. Tranquilidade? Foi 56? Belezinha? Todo mundo viu aí que não tinha data nenhuma escrita dentro do texto, né? Então, não está dentro do texto, está fora. E está fora, fechou a conta. Vamos lá para 57. 57. Indo para a reta final. 57 diz o seguinte: conhecido como tartaruga, ele era garçom. Ele era garçom do Boteco do Souza. Do Boteco do Souza. E aí a gente tem que analisar quem nessa frase? Tem que analisar o ele. Tá? Bom, bora lá. Olhando para o ele. Quem é o ele que era garçom lá do Boteco do Souza? É o cara que era conhecido como quem? Como Tartaruga. Então ele aponta para o apelido do cara aqui. O ele é o X9, né? É o referenciador, é o apontador. É o apontador, é o caguetador. E aqui está o referente. E o referente está onde? Antes. Antes do X9. O referente está antes. Quando o referente está escrito antes, qual é o processo? O processo é um processo que começa com a letra A de antes. Então é o processo anafórico de referência. Tranquilo? Belezinha? Foi? Então 57 era só essa paradinha aí. Beleza? Você vai falar assim, mas não tem o nome do ele aí, do cara que é chamado tartaruga. Não tem, mas o apelido do cara serve. Né? O apelido do cara é uma informação que está no texto que serve para você pensar em quem é esse cara aí, para você visualizar uma das formas de como ele era chamado, além do nome dele. Né? Que o nome, é claro, você está vendo, não está aí no texto. Galera, olha só, a gente está analisando isso aqui, vou frisar isso de novo, como sendo frases soltas. Se tivesse no texto e o ele, né, esse ele aí que está lá no meio do fuzuê do texto, e já foi dito o nome desse garçom, não só o apelido dele, tartaruga, aí o referente é o nome próprio do garçom. De qualquer forma, se o nome tivesse lá escrito antes, o processo ia continuar sendo anafórico, e aqui, o que ia mudar era o referente. Tá claro isso? Se fosse o caso de mudar aí, teria que mudar só o referente, mas a posição, se tivesse escrito antes, continuaria a mesma coisa. Tá claro? Tá? Então, bora lá. Frase 58. Desolada, a irmã da vítima não quis se identificar. Se identificar. Tá. Quem é que a gente tem que analisar aí? Destacar para analisar. É o desolado. Vamos lá, então? Desolada.
Quem é que estava desolado aqui nesse texto? Ele mostra? Vamos lá. A pergunta é essa aqui. Quem é que estava desolada? Tem quem responda essa pergunta aqui dentro do texto? Tem. Quem estava desolada era a irmã da vítima. Então aqui está o referente. Então o referente está aqui depois do X9. Né? O X9 é o desolada. O referenciador é o desolada. Então o referente está depois. Está escrito depois do caguetador. E aí, quando está escrito depois, qual é o nome do processo? Esse não aparece faz um tempinho. Qual é? É o da catapulta, que te joga para uma informação mais à frente. É o processo catafórico. Joia? É o processo catafórico. Esse catar aí é o mesmo catar de catapulta, que lança a parada para frente, joga para frente, uma informação mais à frente no texto. Tranquilo? Foi 58? Fazia tempo que não aparecia um catafórico, hein? Vamos lá para o 59, frase 59. Tranquilinho aí, gente? Belezinha? 58, né? Então tá. Vamos lá, frase 59. Frase 59 é uma pergunta. A pergunta é: por que fizeram isso com ele? Por que fizeram isso com ele? E aqui a gente sublinha quem? Destaca quem? O ele. E aí, olhando essa frase como frase solta, né, sem pertencer a nenhum texto aí maior, né, claro que pertencia, né, mas aqui, olhando para o ele, a pergunta é: quem é esse ele? Quem era o ele no texto? Apareceu o nome, o apelido de alguém aqui? Não. Então aqui, se não tem informação dentro do texto, então o referente está fora. O referente está fora do texto. E aí, se o referente está fora, qual é o nome do processo? É um processo isofórico de referência. Tá claro isso? Joia? Beleza? Na paz? Sem mistério isofórico, hein? Apareceu um montão. Tá? Mas, de novo, por favor, a gente está analisando como frase solta, como frase separada. No texto, você tem que olhar para o texto. Tá? Porque no texto, muito provavelmente, isso aí teria um referente. Tá? E aí o nome do processo muda, porque você tem que ver onde ele está, quem ele é, se ele está antes, depois. Né? Então, se liga, presta atenção nisso. Tá? Estou tratando isso aqui como cada frase um texto separado um do outro. Tá? E é assim que a gente está analisando. Tranquilo? Frase 60, podemos? É a última aí, dessa bateria. Vamos lá. Ele era meu irmão querido. Ele era meu irmão querido. E eu ia vê-lo na segunda-feira. Bom, vamos lá. Quem é que a gente vai analisar aí? A gente vai analisar o Lô e a gente vai analisar o segunda-feira. Aqui são dois, para fechar essa conta. Tá? Então, bora lá. Primeiro, o
lo. Esse lo, esse eu ia vê-lo, né, esse lo aí, ele aponta para alguém. Aqui a pessoa ia ver quem? Ah, ela ia ver o irmão querido. Então, esse lo está falando de alguém, de um quem, né? E ele é o X9 aqui, que aponta para quem? Aponta para irmão querido. Então aqui você está vendo que o referente está antes. O referente está antes. Se o referente está antes, aqui qual foi o processo que rolou? Qual foi o processo de referência? Aqui é o que começa com a letra A de antes. É o processo anafórico de referência. Tranquilo? Só que a gente tem que analisar também o segunda-feira. E segunda-feira, você sabe, é um dia da semana. E tem a ver com uma data. E ele botou essa data aí? Qual é essa data? Ele disse se era dia 2 de setembro, 7 de dezembro, 15 de novembro. Ele disse alguma coisa? 3 de fevereiro, ele falou alguma coisa? Não. Então aqui, a data, o referente dessa data está fora. Aqui o referente está fora do texto. Quando o referente está fora, qual é o nome do processo? Ah, aqui o processo era outro. Aqui o processo... Deixa eu escrever mais para cá, para dar espaço aí. Aqui o processo era o processo esofórico. Joia? Quando está fora, o processo é o esofórico. Tranquilo? Belezinha? Foi? Então aí tivemos 2 casos para analisar. Ainda dava para pegar o ele ali para analisar, dava para pegar o eu, né? Se quiser, brinca aí, tá? Mas enfim, fizemos aí mais 15 frases e essa foi a nossa bateria aí. Valeu? Tranquilo? Nossa bateria de frases dessa aulinha. Valeu, galera. Fui.